Aí, Oi, aí, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui com o Zé Rodovalho, um parceiro nosso aqui que é músico. E a ideia dessa live aqui é nós falarmos principalmente do trabalho dele, de música, né? E explicar aí qual que é a relação, né? No final da live a gente fala, né, Zé, que isso aí vai ser surpresa. Qual que é a relação aqui do nosso trabalho enquanto gerente de projetos e a música, né? Lembrando que a gente tem um projeto social que se chama Gerenciaria, e cujo objetivo é disseminar conceitos de gerenciamento de projetos nas periferias, né? Principalmente para jovens, né? E, de repente, abrir uma oportunidade de trabalho, né? De vida para essas pessoas, né? Para esses jovens, as crianças, né? E dentro desse projeto de gerenciaria, a gente tem um outro subprojeto que se chama Despertando Tigres, né? Que é o tigre aqui. Ele não está aqui por acaso, né? E a ideia é formar aí, quem sabe, né, futuros gestores, né, e futuros bons profissionais aí para alimentar o mercado brasileiro, né, e trabalhar pelo progresso do nosso país. Zé, a palavra é toda sua, fica à vontade e manda bala aí. primeiramente, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Estou estreando aqui no LinkedIn, nunca tinha feito nenhum trabalho, nenhuma live aqui, então é a minha estreia aqui. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, Zeca, pelo convite, pela parceria que recente, né, mas que já começou com tudo aí, então muito legal essa parceria que Não está vai entregar iniciando. logo de cara aí, deixa lá pro fim. Não, 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 só falei que é uma parceria, pode ser uma parceria da live aqui. Mas muito, muito bom estar aqui, e é sempre bom falar de música, sempre bom falar de arte, sempre bom falar de projetos sociais, sempre bom falar de iniciativas de gerenciamento, que é uma coisa que falta muito, né? Principalmente para nós artistas, é uma coisa muito é, espinhosa. A gente tem, não vou dizer a gente, porque eu não posso falar pelos outros, mas muitos de nós, principalmente da minha faixa etária para cima, tem muita dificuldade com isso, porque é uma coisa um pouco mais recente. Antigamente nós tínhamos as gravadoras, que também já era uma coisa complexa, mas diferente do processo dos streams. Então, tudo novidade e tecnologia, etc, etc. Então, a gente apanha bastante com isso. Isso não é um privilégio de vocês, não, viu, Zé? Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal que desenha para mim, eu não desenho, né? Como eu te falei, a gente só faz o roteiro das tirinhas e tudo mais, né? Já escrevi o livro lá, tem 3 volumes aí que você também já viu. E Muito interessante. eles são artistas, né? E aí a preocupação deles é a arte e eu entendo isso, né? E eu até me envolvendo com esse mundo, né? Escrevendo livro, gerando tirinhas, né? Trabalhando com lúdico, com humor, então a preocupação é a arte, né? E eu acho isso muito legal. Mas a gente vive num mundo que sem dinheiro nada, né, funciona, né? Quer dizer, até funciona, né? Mas ele não é indispensável, ele não é dispensável, na verdade, né? A gente vai ter grana para fazer certas coisas, até para aumentar a qualidade, né? E mostrar coisas boas aí para as pessoas em geral. Mas assim como eu falei com eles lá no começo, quando a gente começou a trabalhar mais de um ano atrás, a gente publicava as tirinhas em preto e branco e passamos a publicar coloridas, tá? E aí eu tenho 5 pessoas que fazem isso para mim e eu falei para eles, cara, o trabalho de vocês é muito mais importante do que o meu, tá? O lúdico, né? A mensagem que eles passam no desenho, né, é muito mais importante do que o meu trabalho de gerenciamento, tá? Porque uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, né? Não adianta você falar blá, 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 ou as suas ações, né, a imagem, aquilo que você transmite, ser diferente daquilo que você fala. E tem uma frase do Einstein que fala assim: a criatividade é muito mais importante do que o conhecimento. E é verdade. Tá? Então eu gosto muito de priorizar o trabalho deles e eu falo para eles: o meu sonho, inclusive, é ter o G Planos Studios, né? E pagá-los adequadamente, né? Porque artista no Brasil, você sabe muito bem que é um problema. É difícil ter um amigo meu que diz o seguinte: artista no Brasil ou é milionário ou é muito pobre. Não tem meio termo aqui. É quase como um jogador de futebol, né? Aí Isso, mas é muito semelhante, E né? muitos Eu vivem comparo daquela sempre. ilusão, não, eu vou virar
Neymar vai ganhar 2 bilhões no Catar. Cara, é ilusão, é meio que ilusão. E eu comparo sempre, eu gosto muito de esporte, eu acho que esporte, a gente já conversou bastante, né, Zeca, Sim, sobre esporte também, eu acho que esporte serve de exemplo para muita coisa, inclusive no nosso cotidiano, e eu acho que esse paralelo entre esporte e arte, eu trabalho com teatro também, e é mais, acredite se quiser, mais difícil do que música ainda, né? imagina. Então, e esse paralelo é muito, muito interessante, porque o número de jogadores de futebol que existe no Brasil é um absurdo, né? O número de jogadores que ganham e ganham bem é muito pequeno se a gente comparar com a totalidade. É, Então, é mais ou menos isso, quer dizer, existem muitos, muitos caminhos aí, e a gente tem que ter muito cuidado quando decide trabalhar com arte, quando realmente encara esse caminho de saber que não é um mar de rosas, que você não vai virar celebridade da Globo, etc., que a coisa é bem mais complexa, né? E se a gente não tiver essa consciência, a frustração é muito grande. e muitos até, assim como jogador de futebol, pagam para trabalhar, né? Mas você falou do teatro aí, eu lembrei de um negócio aqui bem interessante, né? E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, projeto, né? Negócios, empresa, música. Tem um curso acho que é na FIAP, que é Teatro para Executivos. É um negócio bem interessante. Provavelmente, né? Eu nunca vi ainda o conteúdo programático lá, né? Mas eu imagino que seja algo para desinibir, para falar melhor, né? Para ter mais desenvoltura. Porque quando você está em uma posição de diretor, por exemplo, de gerente, você tem que se expor, né? Porque você tem que falar, você tem que ter um plano, aí você tem que falar desse plano, você tem que explicar esse plano, você tem que ter clareza naquilo que você está falando, né? E falar o mais simples possível que as pessoas entendam, né? Inclusive é por isso que eu criei, né, o personagem para a gente falar de gerenciamento de projetos de uma maneira simples, né? Para que pessoas assim, sem nenhum demérito a você, tá? Que você não conhece a profissão, sem nenhum demérito a ninguém, mas a ideia do personagem foi simplificar a linguagem e passar uma mensagem que a maioria das pessoas possa entender, tá? Porque se eu começar a falar aqui um monte de sigla, um monte de sopinha de letras da área, assim, ninguém vai entender nada. E o meu objetivo é justamente o contrário, que me entendam, né? Entendam qual a importância do meu trabalho e tal. E de repente se inspirem e resolvam. Até que falei para você, né? Tem cara que acha que é sacanagem, né? Fala, cara, mas você vai fazer isso com a molecada? Eu falei, Pô, eu só vou colocar a opção, a escolha é deles, né? Pois é, mas é uma coisa que faz muita falta, né, Zeca? Eu acho que se nós tivéssemos mais isso, por exemplo, em escola, porque eu sou formado em letras, né, então eu posso falar da escola como propriedade, já estive dos dois lados, como aluno, como professor, durante 20, quase 30 anos. A escola é um modelo muito, muito arcaico, né? Então, quer dizer, ainda se estuda. Eu, como professor de português, eu falo sempre a análise morfológica, sintática, etc. Blá, 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 danado, né? Quer dizer, assim como a tal da fórmula de Bhaskara, não sei se eu uso no dia a dia, porque eu não sei o que é aquilo, mas talvez até use, mas sem saber o que eu E a uso, né? equação de segundo grau. Então, eu acho que assim, é como se você colocasse a criança lá e ainda usasse o ábaco para que, putz, hoje todo mundo tem calculadora, tem computador, tem Excel, porque não se ensina Excel, educação financeira, projetos, etc, etc, que são coisas práticas, né? E aí a gente sai, inclusive o Agui Roca, o Agui é um grande produtor musical, produtor do André Bujanra, do Tim Bernardes, que está voando lá, né, do Maurício Pereira, e o Agui fala o seguinte, ele fala, putz, eu acho que faz falta uns 2 semestres de gestão e de projetos nas faculdades de música, porque a gente forma um monte de artista com muita qualidade, e aí sai todo mundo catando o produtor, caçando o produtor, e é difícil de achar, porque quem tem já está com a agenda cheia. Então, sai todo mundo de lá com o trabalho pronto, sem saber para onde entregar, e é realmente cruel isso, né? É bastante cruel. Inclusive, você falou da questão da financeira, é uma das discussões, porque eu gosto muito do tema educação, né? É uma das coisas que eu converso sempre com vários profissionais, tanto da minha área como de outras, né? Eu falei assim, cara, eu fui aprender a usar a HP 12C financeira quando eu fiz MBA, em 2013. Eu cheguei à conclusão que eu deveria ter aprendido isso aí, cara, antes do colégio ainda. Para quê? Para que você saiba quando você vai fazer uma dívida, né? O que é juros, o que é juros compostos, o que implica isso aí a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, juros simples, juros compostos, enfim. E
eu, inclusive, me enquadro nisso, né? A gente, enquanto brasileiro, tem uma dificuldade muito grande de se programar, né? De entender, né, como é que funciona os bancos. Hoje eles chamam de fintech, né? Que é as empresas, os bancos totalmente digitais, né? Então a gente tem dificuldade com esse tipo de coisa. E se a gente fosse educado lá atrás nesse tipo de coisa, quando a gente estivesse adulto, a gente teria muito menos problemas, com certeza. Inclusive, eu sou um grande crítico desses projetos que a gente vê na televisão aí, tá? Criança Esperança, Teleton, essas coisas, não resolve. Isso não resolve o problema, né? Ou aqueles projetos que você ensina lá, a bordadeira lá do Nordeste a bordar, então, mas depois você não dá nenhum suporte para ela se organizar, para ela tentar abrir um negócio, para ela poder ter uma independência financeira. Ninguém dá esse suporte, aí simplesmente ensina ela a bordar e larga lá. Não dá em nada. Não dá em nada. Ela vai, se não passar fome, vai ser um negócio bom até, né? Então, eu acho que a gente aqui, o ensino no Brasil deixa muito a desejar. Né? Muito, muito, né? O sistema educacional é extremamente falho e como eu falei, eu estando como professor, agora já não estou mais em colégio, mas quando eu estava, a gente não pode mentir, eu pelo menos penso assim, não posso mentir para os meus alunos, né? Então eu dizia assim, eu falava abertamente, falava, o sistema é falho, existem vários buracos, mas é o que nós temos, então tentem fazer o melhor que vocês podem, porque é isso que nós temos para hoje, e pode mudar de colégio X para Y, etc, né? A grande maioria é isso, né? Então, porque você coloca lá, é uma máquina de amassar gente, né? Você coloca. Primeiro que eu acho um absurdo você querer que uma criança seja boa em geografia, português, história, inglês, já não funciona, não começa por aí, né? Aí você coloca e padroniza todo mundo, quer dizer, é um desserviço, na verdade. Me dói falar isso, mas é um desserviço. O Albert Einstein foi muito mal em história, né? Mas é um gênio, né? Na Pois área dele. Na área dele. exato, né? Cada um na sua, né? Pois é. Mas fala aí, Zé, fala um pouco da tua biografia, teu currículo aí, tua carreira, só para os seus fãs aí, os nossos ouvintes, saberem de onde você veio, onde você chegou, para onde você pretende ir, enfim, manda bala aí. Bom, eu sou, como falei, sou formado em letras, sou músico, compositor, principalmente compositor, né? Músico, eu sou o primeiro compositor, depois músico. Já vou explicar para Zé, vocês. desculpa, você gosta de sofrer, meu. Pois Artista, é, rapaz. compositor. Tô de Sabe aquela sacanagem, história? porque eu gosto também de dar aula. Eu, inclusive, estou participando eu estou participando de um processo seletivo para um instituto para ser professor também, que eu gosto de ensinar. Eu acho que é um legado bom que a gente tem possibilidade de deixar para as pessoas e se você tiver oportunidade, tem que fazer mesmo. Mas manda bala aí. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou vagabundo duas vezes, né? Porque o pessoal pergunta se você trabalha ou só dá aula. Eu falo, pô, não, trabalhar para quê, né? Eu só dou aula, eu vou trabalhar, eu sou trouxa, eu vou trabalhar para quê? Eu só dou aula. Pois Aí é. o pessoal fala, você faz o quê? Eu sou músico. Tá, não, mas o que você faz? Eu sou músico. Mas você faz o quê, né? Então, assim, eu sou vagabundo duas vezes. Faltava falar que é surfista também, né? Agora tá virando esporte de elite também, tá vendo? Pois é, Tudo, né? surf, skate, né? Um dia Skate, já foram chamados de vagabundo, né? Enfim, pois é. A tatuagem também, que era coisa considerada de vagabundo, hoje pois é. Hoje é moda. é moda, né? Imagina o Jânio Quadros vendo esses campeonatos de skate, rapaz, que coisa. Meu Deus do céu. Mas eu, enfim, Filo por diga que lá, quilo, né? como é que é? Filo por que quilo. Então, eu nasci em São Paulo, na capital, eu venho de uma família bastante musical, meus pais, meu pai principalmente sempre ouviu, minha mãe canta muito bem, minha avó cantava muito bem também, e meu pai sempre ouviu muita música, meus tios. Eu nasci num ambiente de boleros, tangos, seresta, valsa, desde criança, assim, sempre gostei muito disso, né? E depois eu fui desenvolvendo, eu sempre gostei muito de escrever, eu destacava na escola, né? Me destacava em poucas matérias, uma delas era português, redação, e aí comecei a escrever algumas coisas, sempre ouvindo muita música, sempre consumindo muita música, e aí comecei a arriscar. Aí depois, não, eu tinha uns 10, 11 anos, eu comecei a fazer umas poucas aulas de violão, de uma maneira bem informal, de uma maneira não ortodoxa, né? Não fiz, não sei, até hoje sou autodidata, não sei ler partitura, etc.
Eu tenho cães aqui, a vizinhança toda tem também. Aqui a gente tem a Bianca também. De vez em quando De vez em acontece quando ela isso. se manifesta. E aí eu tinha um primo da minha bisavó, Ézio Paulinetti, que tocava violão muito bem, e ele começou a me ensinar algumas coisas. Muito curioso, porque ele ensinava num método que hoje não se... Hoje não, já faz tempo que não se usa mais, né? Que é primeira, segunda... Parece que você está aprendendo a dirigir, é primeira, segunda, terceira. E na verdade, tem muito a ver com o campo harmônico, né? O pessoal estuda o campo harmônico, a gente estuda o campo harmônico, e essa sequência de primeira, segunda, terceira são bem próximas ao campo harmônico, né? Porque aí você tem a preparação maior, a preparação menor, o relativo. Então, isso tudo acaba formando o campo harmônico, é quase que a mesma coisa, só a nomenclatura que muda. E aí eu aprendi os primeiros acordes por esse sistema. Ele fazia, olha que interessante, ele fazia à mão, ele tinha os braços do violão impressos, e aí ele desenhava à mão os acordes no braço do violão e escrevia. A letra dele era praticamente uma obra de arte, uma letra lindíssima. Infelizmente, eu não tenho mais nada guardado aqui dele, que eu me lembre. E ele escrevia, então, a explicação e tal, com aquele capricho, era uma coisa muito interessante. E depois eu comecei a desenvolver por conta, aí comecei a ir para os bares, aí eu vi a galera tocando, já ficava de olho, pegava algumas coisas e fui desenvolvendo. Nunca fui da revistinha, não era minha praia, né? Porque o repertório... Já tem essa revistinha aí com as partituras, não? Tem, hoje é online, né? Não sei se tem nas... A banca de jornal não existe mais praticamente, né? Então acho que é tudo online. Você sabe que eu tô lembrando aqui uma vez eu inventei, falei assim, que eu sempre gostei de instrumento, mas eu gosto muito mais de percussão, né, do que... Mas eu admiro quem sabe tocar violão, uma guitarra, um baixo, acho muito legal, né? Mas é um negócio que leva muito, né? Eu tenho um irmão, quando ele tá aprendendo, nossa, era irritante, né? Porque é repetição, repetição, repetição. E aí um belo dia eu resolvi falar, cara, vou aprender. Só que tinha um senhor perto de casa, né? E ele ensinava violão, né? Eu peguei e fui. E aí ele chegou e falou assim: você quer aprender o quê? O violão clássico ou popular? Eu falei: eu vou no clássico, né? Acho que eu fui 2 aulas e desisti. Eu falei: não dá. Aí tinha que ficar colocando as notas musicais lá. Não, eu falei: não. O negócio não é esse, não. Vou fazer outra coisa. Mas o lance do autodidata é muito por causa disso, viu, Zeca? Porque tem gente que acha que o autodidata não estuda, né? E é uma grande mentira. O autodidata estuda e estuda muito. Bastante. Talvez, provavelmente mais do que quem estuda formalmente, porque o que a gente faz, na verdade, é entender, e é meio que inconsciente. A gente entende, e eu era assim no colégio também, a gente entende uma maneira que funciona para a gente, né? E aí a gente acaba desenvolvendo meio que instintivamente aquela maneira e trabalha em cima dela, né? Então, eu fiz muito isso no colégio, como eu falei. Eu nunca fui de estudar, porque não funciona para mim. Os métodos formais não me afastam, né? Então, o violão, por exemplo, se eu pegar partitura, música, etc., em vez de me aproximar, a música vai me afastar. Então, eu sempre fui por essa maneira mais informal. Depois comecei, e muito por conta, depois veio a internet mais para frente, aí facilitou bastante os caminhos também, né? Porque hoje você tem muita informação, muitos vídeos, etc. E aí eu morava em São Paulo, como eu falei, depois, logo em seguida, nos primeiros 2 meses, depois de 2 meses que eu tive aula com o Ézio Paulinetti, ele se mudou para Itapecerica da Serra, eu perdi meu professor, então eu tinha que ir por conta mesmo, né? Foi dali para frente, né? E depois eu fui para Campinas, eu mudei para isso já bem depois, eu mudei para Campinas em 2007, e lá eu tive um trabalho mais próximo da música, mais profissionalizado, né, de fato, né, mais profissional mesmo. Então eu comecei a tocar nos bares, cheguei a tocar em São Paulo algumas poucas vezes. Na verdade, eu tive um grupinho de choro e samba, aqueles sambas da década de 40, 50, isso eu tinha, acho que 16 anos, eu era o mais velho do grupo, olha que coisa louca, né? Uma molecadinha de 14, 15, era um quarteto. Nós tocamos em alguns lugares e tal. Depois parei por um tempo, e aí em Campinas foi onde eu comecei, de fato, a trabalhar profissionalmente, né? E comecei a tocar em muitos bares, e à noite, tocar na noite é uma grande escola, né? Nossa, talvez a melhor escola que a gente tenha. E
juntamente a isso, compondo, sempre escrevendo, compondo, etc. Compunha muito mais letras do que melodia no início, depois comecei a desenvolver mais algumas melodias também. E aí lancei o meu primeiro disco lá em Campinas, ainda em 2010, 2011, o Vou Te Levar Pra Passarga. E você vê como eu era um músico um pouco egoísta, né? Porque nesse primeiro disco só tem uma parceria. Né? Todas as canções são 12 faixas, as 11 são minhas comigo mesmo, como dizia o Daniel Barbosa, né? E aí tem Mosaico, que é uma parceria minha com a Leila Fantini, uma cantora, compositora lá de Campinas, muito competente, inclusive ela grava algumas faixas no disco. E aí depois disso, eu conheci o Thales Martinez, um poeta lá de Minas Gerais, que estava pesquisando música sobre Passarga. Olha que curioso, como é que são as coisas, né? Como a internet funciona nessas horas. Né? Ele Tem estava coisa boa na internet também, né? muita coisa boa, né? E aproxima muito, né? Bastante. E aí ele estava procurando música sobre Passarga, daí encontrou meu álbum, encontrou a minha canção, Vou Te Levar para Passarga. Aí entrou em contato comigo, mandou alguns poemas, a gente começou a fazer algumas parcerias também, e de lá para frente, porque Minas é um... Nossa Senhora, parece que brota músico, né? De lá para frente, comecei a fazer uma parceirada com uma mineirada lá que não acabava mais, rapaz. Falei, puta, daqui a pouco eu tenho que mudar para Minas, cara. E aí veio muita gente, aí gravei muitas outras coisas. Depois, bem mais para frente, veio o teatro, enfim. Então, assim, é um caminho... É até difícil fazer uma cronologia, porque as coisas vão acontecendo, umas acontecem simultaneamente, outras acontecem sem você esperar, outras são fruto de muito trabalho, outras são frutos de trabalho que já tinha até largado, nós falamos, deixa isso para lá que não vai dar certo, de repente aparece de novo. Então, a arte é muito incerta, né? Ela não é nada lógica nesse sentido do acontecimento das coisas. Eu acho que a arte é igual a vida, né? Não tem lógica na vida, né? Que às vezes acontecem algumas coisas. Por exemplo, eu jamais me imaginei escrevendo um livro. Nunca me cara. Mas aí, depois que eu me mudei e tal, na verdade, tem um amigo meu que ele já escreveu 2 livros, ele faz coach com executivos, né? E ele já escreveu 2 livros e ele me deu um framework, né, um esqueletozinho para começar, e me deu vontade de escrever, né? E aí eu peguei gosto, rapaz. Aí fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. Quando eu me dei conta, eu fui contar lá os textos que eu tinha 150 textos escritos. Falei, sabe, quer saber? Eu vou lançar um livro. E aí você começa a buscar alternativas, né? Busquei as editoras tradicionais, mas as propostas deles são meio indecentes, né, cara? É aquela coisa. Meu trabalho é muito valioso, o seu não é nada porque você é só um escritor. Eu falo assim, então, já que vai ser assim, já que eu vou ter que dar dinheiro para eles devolverem para mim uma migalha, então eu vou investir em mim mesmo. Aí existem muitas boas alternativas hoje que você pode publicar o seu livro independentemente. Tem a. Vou fazer o merchan para eles aqui, depois eu vou cobrar um cachê. Tem a Wiclap, tem o Clube de Autores, que lá você manda, né, o manuscrito digital, né, e eles trabalham com o livro sob encomenda, ou seja, você não vai imprimir um montão de livro que corre o risco de ficar empilhado na tua casa ou na editora. As pessoas que gostarem, né, pegam, elas podem tanto comprar o livro digital, meu livro está na Amazon, está na Americanas, está nos grandes e-commerce por aí que trabalham com venda de livros, está na Apple, né, no Google, então está em vários lugares. E hoje, né, com a internet, a minha intenção é publicar em inglês, chinês e espanhol. E mandar isso para o mundo, porque a internet está aí, cara. A internet está aí. Aquilo que eu Sim. te falei, o Brasil é o terceiro usuário do LinkedIn, por exemplo, mas é uma rede social pouco conhecida no próprio Brasil, né? Porque as pessoas É, se preocupam muito mais em fotografar lá que está comendo frango do que fazer um negócio. Fala desculpa, né, meu? Tudo bem, cada um na sua praia, tal, mas não te engrandece, na minha opinião, né, não te engrandece absolutamente nada. Mas cada um leva a vida do jeito que achar melhor, né? sem dúvida, E sem dúvida. aí eu usei essas editoras, né, que são completamente fora do padrão, né, do tradicional, para publicar eu mesmo. Assim, aí a gente fez um evento aqui, dia 17 de dezembro do ano passado, num hotel aqui na Praia Grande. Inclusive foi um negócio totalmente inédito aqui na região, né? Porque, pô, quem que lança um livro, quem que fala de livro hoje em dia? É muito difícil, né? O brasileiro não tem o hábito de ler.
E eu me incluo nisso, tá? Não tô... É uma crítica até a mim mesmo, tá? Porque eu sempre tive muita dificuldade de ler, né? Ler, inclusive, me deixa meio acelerado, né? Então, mas Verdade. escrever é o contrário. Escrever me deixa mais calmo. Aí você, às vezes, coloca uma preocupação no papel, vai baixando a adrenalina, tá? Provavelmente seja a mesma coisa com você quando você está escrevendo uma música, né? Vê algum sentimento, alguma lembrança, aí você coloca no papel e aquilo te, né, deixa mais centrado, traz você para o chão, para a realidade e gera menos conflitos, né, entre você e as pessoas, inclusive. Né? Inclusive, o seu trabalho é muito interessante, né? Tive a oportunidade de ver algumas coisas bem interessantes, Obrigado, bem obrigado. rico, bem gostoso, divertido, lúdico, instigante, provocante em alguns momentos, bem interessante. Provocante. Tem gente ainda que fala assim, você vai arrumar confusão com essas coisas aí. Faz parte, né? Faz parte. Hoje está difícil não arrumar. Pois é. As pessoas estão muito avessas a opiniões opostas, né? E eu acho que o oposto não é ruim, muito pelo contrário, né? Às vezes a pessoa, mesmo que ela seja, às vezes, não goste de você, ela pode te alertar de alguma coisa que você não percebeu. E não é ruim necessariamente, né? Mas basta ver o que aconteceu nas últimas eleições, né? Que para mim aquilo lá é barraco, não é debate, né? Foi E já assim, vem vindo assim faz tempo, né? há Já vem vindo assim faz algum algum tempo. tempo E eu já. acho que essa última foi a gota d'água, né? Acho que foi a pior que eu já vi na minha vida. E eu falei É. assim, cara, e os caras nem para contratarem um padre, um ator profissional, né, cara? Contrataram um amador. Eu falei, nossa, cara, que baixaria, né? Que péssimo exemplo para o Brasil, para a juventude, né? Fala assim, cara, como é que a gente vai acreditar nesses caras aí se eles chegam um cara a cara e só falta xingar a mãe do outro? Ou Não sair tem na projeto mão de em cadeia governo, nacional? Não dá, né? Não dá, não né? tem condições. Né? Difícil, não tem projeto de governo, não apresenta nenhum plano de governo e fica nessa baixaria, nesse circo, né? Um circo. É o circo, né? Mas enfim, mas continua, Zé. E aí, depois você Então, enveredou aí para. aí é isso. Aí eu comecei a trabalhar com teatro, né? Como eu falei, e aí até, né? Você falou de escrever, pode ser um momento de relaxar e tal, depende, né? A gente tem muito prazo para entregar também. Então, aí não dá para relaxar muito, né, cara? Então, que por enquanto eu não escrevo profissionalmente, né? Eu escrevo nas horas vagas, na hora que eu tenho vontade e tal, então eu não tenho obrigação, né? É, Eu acho que isso é bom até, porque quando você se é obrigado a fazer alguma coisa, eu acho que você meio que acelera algum. Porque muitos dos textos que eu escrevi, inclusive eu sempre lembro do texto da minha filha, que é o que eu mais gosto, né? Por questões óbvias, né? Que é minha filha. Eu escrevi assim, cara, eu fui lá, comecei a escrever, né, veio na mente, né, as passagens, tal, e tudo mais, e eu escrevi, então não foi uma obrigação, né, e eu gosto muito de escrever, assim, de improviso, e gosto de colocar no texto o sentimento, que eu acho que é um negócio legal. Já teve mais uma pessoa que veio falar para mim assim, cara, você escreve com sentimento. Eu falei assim, então, mas é essa a ideia. E hoje essa em é a dia, ideia. a gente vive num mundo, principalmente esse mundo corporativo que a gente vive, é muito de fantasia, sabe? De máscara, de mostrar uma coisa que não é, entendeu? Porque alguém exige, porque o protocolo exige, porque o status quo exige, né? Se você vê, é que você não viu a minha foto do LinkedIn lá no começo, quando eu comecei a atuar no LinkedIn. Era paletó e gravata, terno, todo mundo, ó, esse cara deve ser sério, hein, tá de paletó e gravata. Até a hora que eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Não que eu não goste, eu acho bonito, eu acho elegante, acho legal. Tem eventos, inclusive, que eu acho interessante você estar vestido dessa forma, mas a seriedade, né, com que você faz as coisas e age, não é a vestimenta. Né? Está Sem mais do que dúvida. Provado, né? É. Lá em Brasília, todo mundo usa paletó e gravata. Então, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E aí eu resolvi ir por outros caminhos, né? Eu resolvi, inclusive, resolvi buscar outros caminhos fora do meu segmento, que eu sou da área de tecnologia da informação há 30 anos. E aí eu trabalhei numa empresa durante 20 anos e fui demitido em 2010. Aí eu resolvi partir por outros caminhos. Eu fui fazer um MBA, né, fui me atualizar, porque eu estava bem desatualizado, apesar de estar na área há tanto tempo. Mas você fica ali naquele casulo, no teu mundinho, você perde contato com o resto do planeta. E com a internet, isso ficou pior ainda, né?
Porque, cara, todo momento tem coisa nova em todas as áreas, e particularmente na área de tecnologia da informação, é um negócio insano, né? Você não Eu acompanha. imagino, eu Eu já imagino. fui programador, né? Aí chegou uma hora e falei, cara, não quero mais isso aqui, eu não consigo mais acompanhar. E naquela época, a tecnologia ela não evoluía na velocidade que acontece hoje. Então eu falo, não, eu vou partir para outra coisa, eu vou partir mais para a parte de gestão e deixar essa juventude que está vindo aí, né? Eu adoro tecnologia, cara, acho muito legal, acho inclusive que a tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Tem um assunto aí, você que é músico, né? Você pode, de repente, até utilizar esse tipo de coisa no teu trabalho, que chama Indústria 4.0. Eles chamam de a quarta revolução industrial, que ela está mudando totalmente o modo produtivo e a forma das pessoas trabalharem. É que no Brasil ainda, né, ela está meio que engatinhando, mas ela começou em 2012 na Alemanha. Coincidentemente, quando eu comecei a fazer MBA na FGV, eu tive aula com uma professora lá, que ela foi no congresso na Alemanha, né, na Europa, e estava começando já a falar em indústria 4.0. Então tem muita tecnologia, inteligência artificial, impressora 3D, que eles chamam de impressão aditiva, e várias outras tecnologias, robótica, né, automação, são coisas que vão mudar totalmente a forma das pessoas, da manufatura acontecer, do trabalho acontecer. Eu, inclusive, como amante da tecnologia, eu entendo que, por exemplo, um robô pode substituir um ser humano num trabalho insalubre ou perigoso, tá? Verdade. Né? Mas assim, aí o pessoal, mas você vai tirar o trabalho daquele cara? Então, mas vão ser criadas outras posições de trabalho. Então, a questão não eu acho, por exemplo, que sem nenhum demérito a gari nem lixeira, muito pelo contrário, tá? É um trabalho digno como qualquer outro. Mas eu vejo, por exemplo, o cara fica o dia inteiro cheirando aquele troço lá, imagina o mal que isso deve fazer para a saúde do cara. Isso Sem poderia dúvida. ser feito por uma máquina, entendeu? E aí você capacita esse cara para fazer outras coisas dentro dessa revolução. Só que o Brasil, para variar, né? Para variar, nós sempre estamos a reboque, né, do resto do mundo, né? Até por questões culturais, né? Eu sempre digo que o Brasil é um país que tem uma cultura de servidão e não É, de liderança. E aí sempre vai a reboque daquilo que os outros dizem que é bom, e aí reclama depois, né? Então, assim, eu entendo que o Brasil tem um diferencial, que é justamente esse o ponto que eu exploro, que é a questão da criatividade. A gente tem uma criatividade absurda, cara. Absurda. Só que, na maior parte das vezes, é usada para sacanagem. é verdade. Aí você fala, cara, é legal dar risada, fazer gracinha, mas não o ano inteiro, né, cara? Vamos, Não, né? não inteira. Vamos fazer um negócio mais focado, tal, né? Usar essa criatividade para nós mesmos, para o país, para a gente evoluir, para a gente virar um país de primeiro mundo mesmo, né? Eu Sim. sempre falo, o Brasil é todo mundo, desde que eu era criança, fala, é o gigante adormecido. Fala, putz, eu tenho um texto, inclusive, que eu falo assim disso. É o gigante adormecido que nunca acorda. Às vezes ele acorda, olha do lado e continua dormindo. Fala, É melhor ficar aqui, né? isso. O eterno país do futuro, né? Pois é, como diria a Legião Urbana, né? O Brasil é o país do futuro. Quer dizer, cara, e não chega nunca esse futuro, né? Mas eu entendo que a gente tem uma grande capacidade, né? Outro dia eu até vi uma matéria, que os caras estavam falando dessas Olimpíadas, né, que tem nos Estados Unidos de tecnologia. Teve um colégio, acho que foi no Sesc ou SESI, não lembro, do interior. Ó, a molecada do Brasil ganhou, meu. Esse é um negócio que ninguém divulga. Fala que puta, isso é muito importante para eles, né, enquanto profissionais, futuros profissionais, e para o Brasil, cara. Fala, cara, dando nesse gringo, cara. Nós somos bons também, né? Somos muito bons, né, naquilo que a gente se propõe a fazer. Mas é uma questão de se propor a fazer, né? De ter compromisso, de levar um pouco mais a sério. Não muito a sério também, porque eu já tenho contato com várias pessoas, né, de outros países, tá? Não pessoalmente, obviamente, porque eu não tenho essa grana toda para ficar viajando. Mas a internet ajudou bastante e você percebe o quão quadradinhos os caras são em algumas coisas. Se fugiu do script, o cara não sabe o que faz. E aqui a gente tem uma facilidade em fazer essas coisas, né? Só que a gente não tem o script, sempre, boa parte das vezes, quer fazer do jeitinho. Aí o jeitinho
tá fadado a dar uma... Mas se tiver um mix das duas coisas, eu acho que a gente tem tudo para se dar bem, né? Mas eu sem acho que dúvida. falta autoconfiança para a gente, enquanto povo, né? Para poder tomar uma postura de liderança, falar, ó, quem manda no Brasil, no mundo agora é o Brasil. O Brasil tem um poder, e no bom sentido, tá? Eu sou contra, inclusive, essa questão da dominação, até porque eu acho que ninguém domina ninguém, tá? A gente acaba tá vendo no mundo inteiro isso é o tempo todo, ninguém domina ninguém. É, Mas o Brasil tem um poder, né, na mão que não sabe usar. A gente alimenta o mundo, entendeu? sim, Então, sim. não, eu acho que a gente tem que pensar enquanto seres humanos, né? Deixando de lado aqui qualquer tipo de religiosidade e tudo mais, mas pensando enquanto seres humanos, né? São outros países, outras culturas, outras mentalidades, mas são seres humanos com as mesmas necessidades básicas que a gente. É, Então, acho que o espírito. O Brasil, até pelo poder que tem, poderia transformar a forma que o ser humano vive na Terra, né? Fala, cara, vamos mudar, né? A gente não quer dominar ninguém, a gente quer usar o que o Brasil tem de melhor para ajudar a humanidade a crescer. E quando todo mundo crescendo junto, cara, diminui desigualdade, diminui conflitos, entendeu? Porque o que as pessoas querem, na maioria das vezes, é ter uma boa alimentação, uma boa casa, uma boa cerveja, enfim, é o é, básico, né? E às vezes é. ele não encontra isso. Aí às vezes você sai na rua com o celular, o cara vem te roubar pra caramba. Olha que ponto nós chegamos, né? Mas existe muito interesse, né, por trás de tudo isso, né? Quer dizer, nada disso é de graça, né? Não, Beca? Então é não. muito difícil quebrar essa bolha, cara. É muito porque esse interesse está na mão dos grandes, né? Está na mão dos poderosos. Então é muito difícil. A gente não tem muito poder em relação a eles, né? Tem gente que se beneficia com o caos, né? Então, Tem, sim, tem. mas Certamente. eu provavelmente não vou ver, né, essa mudança, mas eu estou trabalhando para, né? Porque É, eu adoraria que daqui 5 anos o Brasil realmente mudasse, mas eu entendo que você tiver um programa educacional, um projeto educacional, ele vai levar aí no mínimo 2, 3 décadas para poder ter algum resultado, né? sem Porque dúvida, você sem tem dúvida. que aculturar as novas gerações, instruir, mentorar, para que a coisa mude de fato, né? A gente É. tem um machismo extremado no Brasil, ainda tem racismo, ainda tem muita coisa que é medieval, né, no Brasil, né? Medieval, estava falando exatamente Infelizmente. essa palavra. Eu usei, desculpa te cortar, usei exatamente essa palavra ontem com um aluno meu. Eu falei, pô, é medieval, porque ele falou, pô, daqui 1000 anos as pessoas vão olhar para trás e vão falar, olha o que aconteceu em 2023, então que absurdo. Eu falei, será que vão? Porque hoje já era para a gente olhar para Verdade. trás e falar, cara, olha que absurdo, mas a gente faz tanta coisa que era feito na Idade Média. Você fala, pô, bicho, sabe, será que nós vamos chegar a esse ponto? Então é medieval, exatamente Pois isso. é. Complicado, né? Mas não estaremos aqui para saber, né? Então, eu espero que sim, né? Vai que a gente, a expectativa de vida está cada vez mais longa, né? Então, sei lá, Tá, cara. tá. Vai que a gente vive uns 150 anos aí, vê algumas mudanças significativas, né? Tomara, tomara. Você é professor de quê? Você é professor de inglês, né, que você falou? Eu sou formado em letras, sou professor de inglês e português. Eu sou professor de espanhol também, mas não licenciado, né? Tenho licenciatura em inglês e português. E dou aula de espanhol informalmente também. Ah, legal. E as suas músicas aí que você compõe, você publica onde? Nas A Spotify, maioria delas está streaming? nas Como é que é? mídias. A maioria delas não, a maioria delas minto. A maioria delas não foi nem gravada, né? Porque, infelizmente, não é simples gravar. Você está passando por um processo agora, né, Zeca? Está entendendo um pouquinho aí, começando a entender um pouquinho de como é que funciona aí. É um processo trabalhoso, e esse é o de menos, é o menor dos problemas, mas é um processo caro, né? E então, embora hoje você tenha uma facilidade de muita gente ter um home studio, etc., ainda assim você tem uma despesa, etc. E é um processo que leva tempo. Então, infelizmente, como nós não somos os artistas milionários, nós acabamos engavetando muita Você coisa, já né? pensou em Gostamos mudar lá para daquilo. Goiás, vai montar uma dupla? Pois tem que achar um produtor de soja lá para me sustentar, né? O cara do É, e agronegócio. Rodovalho, dupla sertaneja. Mas você sabe, Zeca, que esse meu disco que eu vou lançar agora, que eu ia lançar em janeiro, agora nós tivemos uma outra estratégia, ele está pronto.
mas a gente mudou um pouquinho a estratégia, então vai segurar um pouquinho o lançamento, porque eu vou antecipar um outro projeto que eu ia fazer depois. A gente vai trocar a ordem aqui, mas ele chama Um Pouco do Que Restou, e ele chama Um Pouco do Que Restou exatamente por isso, porque tinha tanta coisa parada, mas tanta coisa parada, já com melodia pronta, outra sem, outra melodia sem letra, enfim, com muitas parcerias legais, parceria com Paulo Padilha, meu amigo querido, Felipe Dedete, craque, amigaço também, craque de bola, Dani La Salve, a Grupo Tarumã, o Zé Alexandre, que foi campeão lá do The Voice Brasil, né, do primeiro The Voice Mais, enfim, tem um Vitor Gama lá de Campinas, muitas parcerias legais, e tudo parado. Eu falei, cara, eu preciso botar isso aqui para rodar, porque já tá criando mofo e não dá para segurar muito tempo. Você está precisando de um gerente de projetos aí, né? Tô sempre, sempre. Aí eu conversei com o pessoal, não sei o quê, falando sobre isso, aí uma pessoa falou, meu, vou te ceder um estúdio para você gravar. Aí eu consegui o estúdio. Aí o Rafa Zaniolo, da Zaniolo Music, que já era para ter feito o meu primeiro trabalho lá, não vou te levar para passar, daí acabou não acontecendo, viu que eu estava gravando, me mandou mensagem, falou, Zé, você está gravando? Eu falei, tô. Ele falou, pô, você já tem quem faça a mixagem? Eu falei, tem, o pessoal do estúdio já está fazendo todo o processo. Eu falei, mas qual que é a proposta? Não, eu queria fazer. Eu falei, pô, qual que é a proposta financeira? Ele falou, não, cara, vamos fazer por crédito, estou querendo fazer um trabalho que você já faz tempo, não sei. Ganhei a mixagem, né? Aí fiz com o Rafa, que é também um amigo, além de um cara muito competente. E aí, então, consegui desenvolver esse trabalho por conta disso, porque eu ganhei o estúdio, ganhei a mixagem, a masterização, e ainda assim saiu bastante, não saiu barato, porque você tem que pagar os músicos, etc. De qualquer forma, consegui viabilizar um pouco do que restou, mas o nome do título dele é por causa disso, que tinha muito trabalho parado. E aí, aproveitando, falando um pouquinho do Zaniolo Music, o Rafa Zaniolo, como eu falei, um grande profissional muito competente da mixagem. Agora ele lançou um selo do qual eu faço parte, inclusive, que é o Zaniolo Music, e ele tem outros artistas nesse selo, então as músicas ficam lá num catálogo para quem quiser regravar, tem uma série de possibilidades lá dentro. Esse projeto que eu vou antecipar e segurar um pouco do que restou também é com ele, e então tem muita coisa para a gente fazer juntos aí nesse ano, inclusive o nosso single, né? Já pode falar ou ainda não? Como é que é? Peraí. Eu ia aproveitar e falar disso, a gente tem 10 minutos Certo. e eu queria sugerir, aí fica à vontade, fica a teu critério, tá? Isso aí que você falou, a gente fala no final, mas se quiser dar uma palhinha para nós aí de alguma música sua, manda bala aí e na sequência a gente fala pro público aí o que a gente está bolando daqui para frente. Tá legal. Então vamos fazer aqui, vamos fazer uma canção que está no disco novo, no pouco que restou, né? É um reggaezinho chamado Quem Sabe Um Dia. Quem sabe um dia você me mostre um poema, ou numa tarde fria vá junto comigo ao cinema. Quem sabe até você me revele segredos, me deixe ver o que há por trás dos seus medos. Quem sabe um dia você me faça uma surpresa, ou me sorria durante o café numa mesa. Quem sabe até possamos andar de mãos dadas nas ruas vazias, em noites enluaradas. Quem sabe a gente vá pra longe, sem rumo e sem preocupação. Quem sabe a gente fique rico e viaje o mundo num balão. Quem sabe um dia finalmente eu possa aprender que a felicidade é de graça, como um passeio na praça, me leve junto com você. Aê! Muito bom. Legal, show de bola, cara. Agora podemos falar já, se quer que você fala ou eu falo?
Não, começa você, você que me procurou, você que me achou, então fala você, que eu nem sei exatamente como é que você me achou, cara, eu queria saber Eu disso. achei foi no Google, rapaz. Eu comecei a pesquisar lá. Na verdade, inclusive, eu até já compus uma música para minha esposa, né? E aí eu Oh, gostei que da ideia. bacana. Eu gostei da ideia. Falei, foi uma outra pessoa que eu também achei na internet. Eu mandei a letra para ele, ele gravou. Aí ele colocou uma série de restrições lá, que já tinha contrato com a gravadora, blá blá blá, e não podia publicar a música nas redes, né? Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma música e não poder divulgar. E não... Tudo bem que essa aí era bem específica, é um presente para minha esposa, né? Aí eu falei, cara, e ficou na minha cabeça essa ideia, e eu vou musicar outros textos meus. Aí eu peguei aquele texto lá, Eu Cansei, que você teve acesso, né? A gente fez algumas pequenas mudanças, né? E eu falei, vamos musicar esse texto aqui que eu acho que vai ficar legal. Inclusive tem um cara que trabalha comigo, eu não sei se ele tá vendo a live, ele chama Márcio Vitali, ele também é músico, ele trabalha comigo na mesma empresa, e ele leu o texto, ele falou assim, isso aqui dá uma música, hein? Aí fica na minha cabeça. Eu falei, opa. Aí eu falei, eu vou, mandar, eu vou procurar alguém na internet. Aí eu procurei algumas pessoas, tal, né? Tem uns aí que tem todo um aparato, tem estúdio, não sei o quê. Não é barato. Eu falei, cara, não dá, orçamento não dá para fazer essas coisas, né? Aí eu falei, aí eu vi você lá, você apareceu acho que na busca lá do YouTube. Lá falei, entrar em contato com esse cara, vamos ver qual que é. Eu achei legal a ideia, né? Ouvi algumas músicas assim, não todas, né? Bem curtas, né? Falei, vou mandar para ele, vamos ver o que que. Vou testar, vamos ver se é sério isso aí. E aí eu achei legal. Ver se dá jogo. Aí, bom, você quer complementar, não? O que que a gente faz? Não, eu acho que, assim, a minha parte foi a seguinte, eu vi o material que você me mandou, achei interessante, repito, provocativo, instigante, inteligente, achei um material inteligente. Falei, putz, isso aqui dá jogo, cara, legal pra caramba. Aí você falou, tinha um monte de texto lá, perguntei qual que era, né? E aí eu lembro que você falou para mim o seguinte, você falou, eu queria um pop rock. Então eu tentei buscar um pouquinho essa linha. Sabe por que que eu falei isso? Porque o pessoal fala assim, hoje em dia está na moda falar que é eclético, né? Eu já falo, não, eu não tenho certos ritmos que eu não gosto, tá? Mas é gosto, né? Então eu falo, não, vai ter que ser rock ou reggae, mas eu falo, não, como eu fiz com as pessoas que desenham para mim, eu falava para eles assim, o texto é meu, a arte é sua, beleza? É a mesma coisa que eu fiz contigo, deixa ele, que eu não entendo nada de música, sabe? Eu só fico batendo a mãozinha assim e tal, e mais nada, eu pé, né? Fora isso, eu não entendo nada, mas deixa o cara criar do jeito que ele achar mais adequado, porque cada um no seu quadrado, né? Não, mas foi muito gostoso fazer, e eu gosto muito, eu ia comentar isso anteriormente, Zeca, eu falei dos prazos que a gente tem para entregar e tal, mas você sabe que não é uma coisa que me estressa, não. Eu gosto muito de compor por encomenda. Por sinal, eu tive um trabalho durante 2 anos com o canal Sem Gravata, um canal do YouTube bem interessante, é, idealizado pelo Felipe Mendonça e Guilherme Senes, e eles abordam vários assuntos, principalmente políticos, que acontecem no Brasil e no mundo, e eles faziam, começou durante a pandemia, então fazia-se lives todas as sextas-feiras, e cada sexta tinha um tema específico, obviamente outros eram abordados também, mas tinha um tema central. Então esse tema central era passado para mim, e eu fazia o que a gente chamava de charge musical, eu fazia uma canção para ilustrar aquele tema, né? E eu Uhum. fiz durante 2 anos, ininterruptamente, uma por semana, assim. Então é muito legal, eu gosto muito dessa coisa de compor por encomenda, porque muitas vezes o que me falta é a motivação, a inspiração, o mote, etc. Então, quando vem alguma coisa, preciso disso aqui. Por isso que eu gosto de compor para teatro, fazer jingle, até para candidato político a gente já fez e tal. Não Quando fala tem o pra quem, hein? Não fala pra quem. rapaz, eu não vou falar, mas é curioso, depois eu te conto em off, Tá porque, bom. olha, o nome do candidato não era nada sugestivo para pôr numa música, cara, era muito Putz. difícil e o número dele também não era muito legal. Então, dificultou meu trabalho, mas, enfim, fazer jingles, fazer trilha sonora para filmes, para teatro, etc., são coisas que me agradam muito. Então, eu tenho essa particularidade de gostar de compor por encomenda. Então, essa coisa do prazo não me estressa, não. Para mim, não é um problema, uma problemática. Eu, apesar de trabalhar com prazos o tempo todo, às vezes quando eu dou prazo, aí eu fico tranquilo. Quando o prazo vem pronto, aí é problema.
Mas vamos lá, Zé, para a gente encerrar. Quando que a gente lança o nosso single aí, onde o pessoal que acompanha o teu trabalho vai poder ouvir a música, as músicas, na verdade, né? Explica aí para mim, para gente, que é Bom, as top. minhas músicas estão disponíveis aí nas mídias digitais, Spotify, Deezer, Apple, etc. Também tem algumas coisas no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Composição Sem Limites, que é um filho pelo qual eu tenho bastante carinho, que é um trabalho mais didático, né? E voltado, a princípio, voltado principalmente para o público autodidata, mas depois ele ganhou proporções maiores, enfim, eu abordei muitos outros temas lá. Inclusive, eu fiz o Rodovalho Entrevista, que eu amei fazer, durante a pandemia também, que foi uma ideia de trazer o público um pouquinho mais próximo. Então, às quartas-feiras eu entrevistava artistas, entrevistei muita gente interessante, Cida Moreira, Maurício Pereira, André Bujanra, Fátima Guedes, Consuelo de Paula, fiz muitas amizades, algumas parcerias nasceram do Rodovalho Entrevista, foi um projeto lindo, muito gostoso, e então esse vocês podem encontrar no YouTube, no Composição Sem Limites, se digitar Zé Rodovalho, ou Zé Luiz Rodovalho também vai encontrar, mais um monte de coisa. E meu primeiro dia, meus discos, né, alguns singles estão no Spotify, no Deezer, em todos as mídias digitais. Eu estou com dois perfis também. Eu estou com o Zé Luiz Rodovalho, e depois eu tirei o Luiz, que estava muito grande. Então, esse novo o álbum, um pouco que estou lançando com o Zé Rodovalho. Depois eu vou unificar tudo isso. Mas é nesses locais. E aí a gente vai lançar o single, o Eu Cansei. Eu fiz a gravação da voz no sábado passado. E então, essa semana, até a semana que vem, a mixagem deve ser finalizada e a gente vai receber uma prova primeiro, ouvir, vai fazer os ajustes, aquele processo todo. E depois de finalizar, já vai para a masterização. Então, eu acredito que até o fim do ano a gente esteja com um single pronto aí. Depende um pouco do Rafa também, que está nesse processo de fim de ano cheio de demanda, mas acredito que até o fim do ano a gente já esteja com ele, mas certamente não passa de janeiro. Então a gente lança dia 25, dia 26, a gente tá rico, é isso. Se possível, vai ser legal. Sonhar não custa nada, né? Pode ser. O Rafa é rápido no gatilho, viu? Às vezes ele consegue fazer umas mágicas lá. Tá legal. Zé, é um prazer falar com você, rapaz. Se quiser deixar uma mensagem final aí, fica à vontade, a gente encerra com você. O prazer foi todo meu, agradeço. Como eu falei, foi minha estreia aqui no LinkedIn, achei bem interessante, bem legal. Zeca, obrigado pelo convite, pela Agradeço sou parceria. eu agradeço. Pela parceria, que venham muitas outras aí pela frente, muitos projetos para a gente desenvolver. Sem dúvida. Se precisar de dicas de atuação na plataforma, me avisa que vai ser um prazer ajudar, cara. Vou precisar Eu de ajudo o bastante pessoal que dica. desenha para mim também. Eu já falei para eles, vocês têm que ir onde está a grana, porque as empresas estão no LinkedIn, de repente alguém se gosta do seu trabalho, porque é legal o lúdico, a música é legal. De repente alguém bate o olho e vê, cara, e você vai tocar numa grande empresa e explode. Não sei. Tem que É isso tentar. aí. A gente Tem que tentar. tem que... O E Milton já dizia vai ser um isso. prazer ajudar, viu, cara? Eu agradeço. O Milton dizia isso antes da internet, né? O artista tem que ir onde o povo está. Mas legal, agradeço muito de coração, Zeca. Vai ser um prazer muito grande também. Vou contar com a sua ajuda, certamente. A gente sempre vem trocando mensagens de futebol, de tudo. A gente fala um pouco de cada coisa, né? E é sempre gostoso bater um papo com você. Logo mais, espero que a gente possa também fazer isso pessoalmente, tomar uma gelada e trocar uma ideia, dar umas risadas. Beleza. Tá bom? Tá bom, cara. Bom Natal para você aí, boas festas e que o nosso single arrebente. Isso aí, top 5. Boa noite. Um abraço. Bom Natal para todos. Zeca, Oi. Eu posso fechar com um trechinho de uma música falando de Natal? Claro, fica à vontade. Fica à vontade. Essa música chama Pra Ver ou Pra Comer. Ela diz o seguinte: vem chegando o Natal, tem peru e panetone, tem Roberto no navio, companhia da Simone, tem também aquele tio que pergunta pra você: o doce que tua mãe fez é pra ver ou pra comer? E aí ela segue, ela termina, tem lá disponível também no YouTube, procura lá Feliz Natal, pra ver ou pra comer, que vocês vão encontrar. Ela termina com Feliz Natal para todos. Isso me lembra aquelas músicas do Brasil, lá do o Rolando Boldrin e tal. Né? O cara que ia lá e tocava nesse estilo, é bem legal, né?
Isso aí. Falou, Zé. Um abraço. Bom Um descanso. abraço, gente. Obrigado, viu? Foi um Prazer. prazer. Valeu. Tchau.